Olá, meus amores. Eu estou refazendo o vídeo novamente porque eu estou com um problema com o meu computador, por incrível que pareça. Mas não tem problema. Vamos continuar o trabalho. Então, aqui nessa página 18, nós vamos trabalhar a imagem de satélite planta. O que é que ele quer com esse trabalho? Ele quer que as crianças possam entender o que é visão vertical, imagem de satélite e planta. Ele vai ter que reconhecer o que é uma planta, o que é um mapa, e a partir daí, ele poder reconhecer que plantas e mapas são produzidos a partir do ponto de vista vertical. Aqui nós podemos fazer a comparação da imagem de satélites e plantas. Então, faz uma observação aí. Observe a parte da comunidade do Ribeira em uma imagem de satélite. O que é uma imagem de satélite? Aqueles satélites que estão lá no espaço e de lá, eles têm câmeras muito potentes que podem alcançar os mínimos detalhes da Terra. Então, de lá, eles podem, de qualquer lugar do mundo, tirar uma fotografia. Essa é uma imagem vertical. Não esquece de ler a legenda sempre, tem a imagem. E qual é essa imagem? Como é que nós conseguimos enxergar? De cima para baixo. Dá uma olhadinha aí direito. Essa imagem de satélite, ele está mostrando o quê? Parte da comunidade, bairro Ribeira, localizado no município de Iguapé, no estado de São Paulo, em 2017. Esse daqui é o satélite, mostra aí. Dá uma olhadinha aí no satélite que está aparecendo aí. Este daqui é o satélite que eu falo para vocês. Ele que consegue tirar a fotografia lá do alto, de cima para baixo, de aparelhos que ficam ao redor da Terra, que nós chamamos de satélites. Aqui também tem a legenda, né, de 2015. Já parte para questão 10. De qual ponto de vista a comunidade Barra do Ribeira aparece na imagem do satélite mostrado acima? Frontal, oblíquo ou vertical? Aí você vai marcar. Já essa imagem aqui, ela é uma planta. Observe a diferença desta imagem da planta para a imagem de uma fotografia tirada de um satélite. Olha a diferença entre as duas. Tirando as cores, quase que muito parecido. Compara aí o rio, as casas, as ruas. E aí ela tem uma legenda. A legenda dela é essa daqui, é diferente. Porque a legenda, ela identifica cada um item aí na planta, os detalhes. Aqui diz assim, ó, a planta é um tipo de mapa a qual são representados vários detalhes de um lugar, como ruas, praças e construções. Aí aqui, bem no cantinho, está indicando o branco é o quê? As ruas e estradas. O azul, rio e o mar. O verde, as matas. O cinza, as quadras. E o amarelo, as praias. Então, essa é a legenda dela, indicando os detalhes da planta, os detalhes do lugar. Dá para fazer uma leitura dela assim, se você for comparar com a outra. Então, as plantas ou mapas são feitos a partir de imagens de satélite ou de fotografias tiradas de cima, como de um avião, por exemplo, chamadas fotografias aéreas. Plantas e mapas devem ter título e legenda. Então, nós temos aqui, qual o título aqui? Comunidade do Ribeira. E a legenda está bem aqui. E aí você vai responder aqui, aproveitar para responder aqui. O 11. Qual é o título da planta? Olha lá. 12. Como as estradas foram representadas? E as matas? E os rios? Aí você vai indicar as cores, claro, né? Está representado como? 13. Cite uma semelhança e uma diferença entre a imagem de satélite e a imagem da planta.
Então, ambas são representações reduzidas do espaço. E o que a gente pode ver? Que é uma visão vertical, olhada de cima para baixo. E que as diferenças estão, por exemplo, nas linhas, nas cores utilizadas no mapa. Elementos que facilitam a leitura. Quando você abre no celular alguns apps, aparecem no mapa, inclusive, os talheres, vocês já perceberam? Que indicam os restaurantes, as cruzinhas que indicam os hospitais, os livrinhos que indicam as bibliotecas. Então, você vai observar os ícones, né? E aqui a legenda. Lá também ele é demonstrado como legenda, só que agora bem mais atual. Nessa atividade, você vai fazer a observação das imagens. Por exemplo, a imagem número 1, como ela está sendo observada? A imagem número 2, como ela está sendo observada? E a imagem número 3, como ela está sendo observada? Tem um binóculozinho ou óculos, mas tá parecendo com um binóculo isso aí. E aí, você vai responder aqui. Complete o número da ilustração de acordo com o ponto de vista do qual o local foi representado. Aí, número 1, frontal, ou é o 2, ou é o 3, oblíquo, é o 1, é o 2 ou é o 3, vertical, 1, 2 ou é o 3. Verifica direitinho aí a imagem para responder. B. Em qual das ilustrações é possível observar as janelas e portas? Olha direitinho aí para ver qual delas que dá para enxergar direitinho. E C. Pinte de vermelho a moldura da ilustração mais adequada para desenhar a planta. Qual é a imagem, a ilustração mais adequada de uma planta? Qual é delas? Aí você vai pintar a moldura como se fosse assim um quadro. Na página 21, você tem a continuação da atividade, que é a número 2. Você vai olhar estas imagens aí. Então, essas imagens, uma é de satélite, a outra é um mapa e a outra é uma miniatura de um lugar reduzido, de um lugar ou de um objeto reduzido. Então, você vai olhar e as imagens, você vai ligar a informação correspondente às imagens e vai completar os nomes de cada uma das representações. Número 1, ela é o quê? Número 2, ela é o quê? Número 3, ela é o quê? E para continuar, como nós temos poucas atividades em geografia, nós vamos dar continuidade em matemática, porque é mais fácil, e para continuar a questão de fixação dos numerais decimais. E para fixar melhor a questão das unidades, dezenas e centenas. Então, nós precisamos continuar o trabalho. Então, de 200 a 299. Eu acredito que as crianças até já tenham feito essa atividade. Então, as crianças sempre vão estar trabalhando a questão de unidade, dezena e centena, completando as colunas, a decomposição. Elas têm que fixar o que é unidade, o que é dezena e o que é centena, e quanto vale cada número desse. A questão posicional de cada número, o valor posicional de cada número, por isso que a gente trabalha tanto, completando os quadros, escrevendo, colocando o CE em prática. Então aqui vai ser muito repetitivo e maçante, eles vão ficar cansadinhos sim, mas é importante que eles façam, que entendam, que é para que eles possam aprender. Eu às vezes peço até para que eles escrevam e falam. Por exemplo, 2 centenas, 5 dezenas, 8 unidades. Então eu gosto quando eles falam, porque eles fixam. Complete os números vizinhos. Então aqui é completar com o sucessor e o antecessor. Escrever por extenso é muito importante, porque eles escrevem
Não todos, mas escrevem com dificuldade ainda, o que é muito normal, porque as crianças estão aprendendo. Imagina que adultos escrevem errado, imagina as crianças, então tenham paciência. Aqui é para completar a sequência numérica. Então, primeiro você vai observar qual é a sequência para poder completar. Qualquer coisa, eu estarei aqui, tá bom? Para tirar as dificuldades. Aqui da mesma forma, aqui é decomposição, ele já está decomposto e você só vai escrever aqui embaixo, tá bom? A questão dos números, escrever por extenso os numerais. Então, complete aqui o quadro. Isso aqui eu gosto muito de trabalhar isso, porque tem criança que não consegue compreender o que vem antes, o que vem depois. Alguns não conseguem contar, então tem que trabalhar assim. Eu trabalho muito a questão de escrever até 100, até 200, até 300, até eles cansam, porque eles aprendem, eles trabalham. E o ditado, vamos deixar para fazer em sala de aula, mas se você quiser fazer aí, você pode fazer você, mãezinha. Mas eu gosto muito de trabalhar isso dentro de sala de aula. De 300 a 399 também vão trabalhar a mesma coisa, gente, vai ser bem repetitivo. Mas é questão de fixação mesmo. Então, o material dourado, a decomposição. Aqui já está escrito os números, né, unidade, dezena e centena. O que ele vai tirar agora? Os numerais aqui embaixo. Completar o quadro com unidade, dezena e centena, ou seja, o valor posicional de cada número. Aqui é você escrever 3 números a mais e 3 números a menos. Então começou a complicar um pouquinho mais para eles, porque não é mais o sucessor e o antecessor, não é mais o vizinho. É 3 números a mais, 3 números a menos. Ou seja, ele vai adicionar 3 números ou ele vai retirar 3 números para colocar aí nos vizinhos. E aqui nós vamos só completar com unidade, dezena e centena. Não é difícil, ele já tem trabalhado isso já. Aqui, escrever por extenso os numerais, colocar em prática, completar o quadro com os numerais faltando e, por último, o ditado. Do livro de Geografia, nós trabalhamos da página 18 a 21 e de Matemática, na apostila, por conta, para completar e para que a gente não pare o trabalho, nós temos da página 24 a 30. E, para não esquecer, eu coloquei a foto da mãezinha, que eu prometi que as mãezinhas que mandassem as fotos, nós iríamos fazer uma homenagem, porque Dia das Mães é todos os dias. Então, parabéns, mãezinhas. Dia das Mães é todos os dias. Obrigada. Desculpem qualquer coisa. Boa tarde.